Convidando o vereador Ivan Batista para a leitura da Bíblia. Vereador Miguel Rodrigues, para a leitura do... Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Orlandino. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Convido o vereador Miguel para a leitura do expediente. Obrigado, Orlandino. Obrigado, presidente. Trigésima sessão legislativa ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande. Casa de Félix Araújo, em 27 de abril de 2016. Expediente. Ofício número 018/2016 da senhora Eva Gouveia, secretária municipal de Assistência Social, encaminhando os balanços gerenciais do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, referente ao exercício. 018/2016, da senhora Eva Gouveia, secretária municipal de Assistência Social, encaminhando os balanços gerenciais do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao exercício econômico-financeiro. Projeto de lei número 115/2016, de autoria do vereador Nelson Gomes Filho, denomina de rua Hamilton da Costa Agra, Miro dos Parafusos e da outras providências. Lido, senhor presidente. Feita a leitura, questão de ordem, o vereador Sargento Regis. Bom dia a todos os companheiros da Câmara, bom dia aos vereadores, senhor presidente, bom dia. Queria pedir um minuto de silêncio. E hoje de madrugada faleceu dona Josina Maria de Souza, moradora da Bela Vista, amiga da minha mãe. Faleceu hoje de madrugada com um infarto fulminante às 3h30 da manhã. Queria pedir um minuto de silêncio. Senhor presidente, eu também quero registrar o falecimento do nosso amigo Inácio Rocha, que nasceu e se criou no bairro de Monte Castelo, faleceu ontem à noite no Hospital Laureano, em João Pessoa. Um minuto de silêncio também. Foi. Todos assistiram um minuto de silêncio, todos de pé. Alô, Lula Cabral, e de pé, um minuto de silêncio. Abre o pequeno expediente com a palavra o vereador Olimpo Oliveira. Pode chamar o próximo. Quem é o próximo aqui? Deixa para depois. Você disse para depois? Não, você está na frente de todos. Cumprimento, senhor presidente e vereador Orlandino Farias, vereador Miguel Rodrigues, vereador Alexandre do Sindicato, Saulo Noronha, Lula Cabral, estimado amigo João Dantas,
vereador Lafite e sargento Regis. Os vereadores se encontram em plenário nesse instante. Cumprimento os funcionários desta casa, assessores parlamentares, amigos e amigas da imprensa, senhores e senhoras e senhoritas que prestigiam o início dos trabalhos na manhã de hoje nesta casa. Nós vamos falar de outra... vamos falar mais uma vez sobre o que eu falei a semana passada e tornarei a falar e tornarei a cobrar, porque tem certas coisas que a gente não pode concordar. Ontem eu acompanhava a mídia nacional e na cidade de Belo Horizonte, um franelinha agrediu um cidadão que se recusou a pagar pelo espaço público, agrediu com estilete. E lá em Belo Horizonte, a polícia interviu no caso, ele vai ser autuado, ele foi autuado pela agressão física e também pela extorsão. Aqui em Campina, nós estamos com essa realidade nova. Até certo tempo, as pessoas que trabalham lavando carros, como eles dizem com muita propriedade, tomando de conta dos carros, guardando os carros, os flanelinhas, até bem pouco tempo, eles se contentavam, nas ruas de Campina Grande, com uma gratificação voluntária. Você chegava, se você tivesse R$1, você gratificava com R$1, com R$2, R$5. E se não tivesse, você dizia, olha, não tenho agora, não tenho como gratificar. De uns dias desses para cá, determinados cidadãos ocuparam espaços públicos nas ruas, nas praças, nos estacionamentos públicos e passaram a cobrar emitindo um ticket. Você estaciona o carro e alguém aparece com um ticket, estabelecendo o preço previamente, que varia de R$5 a R$20. Isso acontece ao lado do Teatro Municipal, isso acontece ao lado do Capitólio, isso acontece em alguns bares que estão funcionando ali na Avenida Canal, ao lado do Bradesco da Feira. Eu fui instado a pagar o estacionamento nessas condições de frente à FIEP, no estacionamento do Amigão, e lá no estacionamento do Amigão eles chegam a cobrar R$20. A menina que trabalha aqui no protocolo, que me falta o nome dela, a galeguinha, Sandra, pois bem, Sandra, ela foi, no último jogo do Campinense, constrangida a pagar R$10 pelo estacionamento naquela área pública do Amigão. E eu entendo que ninguém deve estar contra o ganha-pão de quem quer que seja. Mas eu acho que esse tipo de prática a gente não pode tolerar. Porque como é que você vai lotear as ruas de Campina Grande? Os espaços públicos. Eu, conversando, logo no início, quando apresentei esse projeto, com o coronel Ilmarton, da Polícia Militar. E ele disse que esse problema é seríssimo no período do maior São João do mundo.
Em que pese, Lula, a lei que estabeleceu o estacionamento social, que se paga regulamento, mas quando chega, tem que pagar o guardador também. Além de pagar a STTP, tem que pagar o guardador também. Senão o carro é avariado, é arranhado. Então nós estabelecemos uma lei, essa casa aprovou uma lei através do projeto do vereador Olímpio Oliveira. É uma lei simples, é a lei 6.334 deste ano, oriunda do projeto de lei 476 de 2015 de nossa autoria, aprovado por esta casa. Deixou de ser do vereador Olímpio Oliveira. Passou a ser uma lei aprovada pelo Poder Legislativo de Campina Grande, sancionada pelo prefeito Romero Rodrigues. Passou pelo crivo de constitucionalidade da casa, de viabilidade política da casa, passou pelo crivo de constitucionalidade da Procuradoria Jurídica do município, e o prefeito sancionou. E eu tenho um constrangimento de dizer aos senhores que o superintendente da STTP disse que não tinha como fiscalizar essa lei. O assunto é importante, mas seu tempo encerrou, vereador. Ponto. Muito obrigado. Convido agora o vereador Alexandre do Sindicato. Vai desobedecer? Prometo ao presidente Orlandino Farias cumprir rigorosamente o tempo, já que ele hoje está muito rápido. Senhor presidente e colegas vereadores, eu subo à tribuna hoje tão somente para lembrar mais uma vez aos senhores da perseguição que Campina Grande vem sofrendo por parte do homem mais sensível que esse Estado já teve no governo, o homem mais humano que esse Estado já pôde ter, do homem mais compreensivo que esse Estado já teve, e se chama Sua Santidade, Sua Eminência, o governo mais austero, mais honesto, mais puro, mais santo, que é o governo Ricardo Coutinho. Surge mais uma pérola desse governo. Agora é cortar o fornecimento de água das repartições municipais de Campina Grande, alegando uma dívida não paga, de muitos anos. Estranhamente, o governo se sensibiliza para fazer isso num período pré-eleitoral. Estranhamente, o governo Ricardo só traz para essa cidade esses anúncios. Corte de combustível para a polícia militar, agora quer cortar a água das repartições. E eu sempre fui um defensor aqui, e serei, e mesmo quando aqui não estiver, mas como cidadão lá fora comum, continuarei sendo, a favor de que o município administre a água em Campina Grande. É impossível que a gente conviva a vida inteira, entra em governo, sai em governo, faz-se empréstimo de milhões, brigaram para que esse empréstimo a Cagepa fizesse, que seria solucionado todas as dificuldades da Cagepa, e a Cagepa continua a mazela que é. Eu acho que Campina Grande merece uma empresa melhor para administrar a sua água, para fazer ou tomar de conta do abastecimento de esgoto, da coleta de esgoto, do abastecimento de água. É impossível que agora, depois de 3 anos e 4 meses, a Cagepa chegue aqui e diga que nós queremos cobrar água, não que a prefeitura não deva, e pode até se fazer um encontro de contas disso aí, porque também tem a questão do ISS, para saber se a Cagepa está pagando a prefeitura também, que ela não paga. Vamos fazer um encontro de contas, vereador Lula. É simples demais. Não é só vir para mim dizer, vamos cortar, não, vamos ver o que a Cagepa deve ao município de Campina Grande. Há quase 2 anos, a Cagepa irregularmente está tomando de conta da água de Campina Grande. Essa concessão não existe mais. E nós precisamos também discutir nessa casa, e em boa hora o prefeito Romero já anuncia que vai municipalizar a água, a distribuição de água no município. Eu acho que é importante que isso aconteça.
Até porque nós precisamos justamente disso. Não é inadmissível que a CAGEPA passe a agir com esse tipo de ameaça que vem agindo contra Campina Grande, perseguindo a nossa cidade através do governador Ricardo Coutinho. Eu queria saber qual é o desgosto do governador com essa cidade, porque aqui fizeram uma aliança para dar a ele a vitória e deram, né? O grupo de Campina, um grupo aqui em Campina Grande se uniu e divulgam por todos os lugares que deram a vitória a esse governo. E se isso for, eu acho que esse mesmo grupo teria o compromisso, a responsabilidade de ir ao governo e dizer: olha, você está errado, governador, o senhor está errado, o senhor está perseguindo Campina Grande. Lamentável que um governo que persiga trabalhadores, persiga um prestador de serviço, persiga a polícia militar, tire direito dos trabalhadores da área de segurança pública. Mas é um governo muito austero, e aqui eu quero dizer aos senhores, ele é tão austero que ontem, nas redes sociais e na imprensa, começou a sair que o investimento total da reforma do Estado Amigão, e aqui eu já entro em outro assunto, custou exatamente 17 milhões. 17 milhões para reformar e urbanizar na área do entorno do Estado. E mais 3,1 milhões para a urbanização das ruas de acesso ao equipamento esportivo. A imprensa estadual e do Estado do Rio Grande do Norte divulgou que esse valor daria para construir 2 estádios lá do Rio Grande do Norte. Eu encerro agora, senhor presidente, a minha fala, mas é lamentável que um governo que se diz tão, não é, firme na fala, vereador João Dantas, né, um homem corretíssimo, tem um zelo grande pelo dinheiro público, gasta o dinheiro numa reforma de um estádio aqui para fazer 2, daria para fazer 2 do que foi feito lá em Natal. Lamentável. Meu colega, agora com a palavra, o vereador Louro Cabral. Conheço muitas prefeituras que devem, mas a obrigação de quem deve é pagar, viu? Não tem esse negócio. Senhor presidente Orlandino Farias, senhor secretário Miguel Rodrigues, vereadores aqui do plenário, Metzelar, meu amigo Lafite de Lafontaine, meu amigo João Dantas e meu caro amigo Saulo Noronha. Venho hoje, mais para ler um convite que recebi e é extensivo a todos, né? Uma sessão especial à cultura popular. É uma sessão da Câmara, da Assembleia, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, o deputado Adriano Galdino e o deputado Bruno Cunha Lima, autor da propositura, tem a satisfação de convidá-los para participar em uma sessão especial sobre a cultura popular, que acontecerá no dia 29 de abril de 2016, no auditório da FIEP, às 9 horas da manhã, onde serão homenageados com os títulos de cidadão paraibano, o Santana, o cantador, e o poeta Ivanildo Villanova. Na mesma sessão, serão homenageados também o compositor e cantor Flávio José, o compositor e cantor Genival Lacerda e os 3 do Nordeste com medalha de Ronaldo Cunha Lima. Eu acho que a cultura popular, João, você que é um dos defensores, é poeta, que eu sei que o Vossa Excelência é poeta, e que nós que temos a sensibilidade de valorizar nossos artistas populares, nossos poetas e nossos cantores, nós estamos todos convidados para sexta-feira, às 9 horas da manhã, no auditório do FIEP, aqui em Campina Grande, que terá uma sessão especial da Assembleia Legislativa. Muito obrigado e agradeço a presença de todos que estiverem lá. Encerrando o pequeno expediente, com a palavra agora no grande expediente, o vereador João Dantas. Vossa Excelência tem 10 minutos.
Senhor presidente Orlandino Farias, decano desta casa, colegas vereadores, imprensa aqui presente, aos funcionários da casa, os meus cumprimentos, o meu abraço aos que nos honram com as suas presenças em nossas galerias na manhã de hoje. Senhores vereadores, eu inicio a minha fala fazendo uma saudação a um parente querido, né, que visita a nossa cidade, que é um cunhado querido que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Lá ele é empresário, né, do ramo da construção civil, que é Ilsen Santos. Ele está ali nos visitando, né? Na manhã de hoje veio em minha companhia, porque ele chegou na nossa cidade anteontem à noite, e como há muitos anos a minha esposa não os via, né? Nós tivemos que ontem, inclusive, nos ausentar da sessão, porque tínhamos um compromisso em João Pessoa e eu tinha o dever de acompanhá-lo, né, na sua visita à capital paraibana. Mas aproveito essa oportunidade, além de saudá-lo, né, dizer da alegria de tê-lo aqui em Campinas como um ente querido da minha família, né, mas dizer que nós vivemos um momento dramático da nossa vida constitucional, política, né? E eu vou me ater mais que só a Paraíba, não vou nem tratar, né, deste furacão, desta ebulição, deste olho, né, de vulcão, pelo qual nós estamos vivenciando, caro Laffitte, em nosso país, em pleno processo de impeachment, de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Vou me ater à Paraíba. Há um tripé indissociável na vida dos cidadãos. Esse tripé, repito, ele é indissociável, Laffitte. Educação, saúde e segurança. E um aspecto no quesito segurança, né, nós estamos vivendo um momento extremo, um momento de uma gravidade nunca vista, né? Eu me dirijo ao vereador delegado Olímpio Oliveira, né, que é um dos brilhantes vereadores desta casa, mas que é um delegado de carreira, para dizer que a Paraíba está entregue nas mãos de Deus. O cidadão só tem a recorrer aos milagres de Jesus de Nazaré, do Deus Todo-Poderoso. Porque os senhores pasmem, desde o mês passado, que nós já havíamos sido alertados, né, para o fato de que o governo do Estado havia determinado um corte, né, nas cotas dos combustíveis das viaturas que se deslocam para as diligências, né, para os locais de onde ocorrem incidentes, assaltos, mortes, homicídios, né, assalto à mão armada, sequestros, né? E como é que a briosa Polícia Militar da Paraíba e também a Polícia Civil poderão se deslocar para o acompanhamento, para as diligências nos momentos em que os crimes estão acontecendo? Os senhores pasmem, vereador Joia Germano, que o governador Ricardo Coutinho, ele está mais preocupado. Ontem mesmo eu trafegava ao lado do Palácio da Redenção, estava ele falando debaixo de uma barraca para meia dúzia de sem terra, né, protestando, né, contra esse golpe, que só é golpe para o PT e para os defensores do PT. Ora, o Brasil chegou na situação que chegou pela irresponsabilidade
desse poder que se instalou no país até há mais de 13 anos, né? E que trouxeram o país a um momento de falência. Falência. O país está no caminho de um caos total, né? País sem governabilidade. E isso, por gravidade, eu não estou defendendo aqui o governador Ricardo Coutinho, está chegando por gravidade na Paraíba, né? Mas o quesito segurança, ele é indispensável. Noronha, ele é dispensável. Na zona rural está totalmente desprotegida. A zona rural não está totalmente, porque as viaturas não estão atuando mais na zona rural. Porque para a sede da cidade aqui, né, estão sendo liberados 120 litros de gasolina por semana, né, mas para a zona rural não está sendo liberado 1 litro sequer. E a determinação do governo do Estado é que não se proceda diligências na zona rural. Então, aqui, o vereador Noronha nos alerta que o bairro de Ginipapo, o bairro dos Cuitéis, né, os assaltos são diuturnos, constantes. Há menos de um mês, eu tive 3 familiares assaltados no mesmo dia. Pasmem os senhores e a senhora. No mesmo dia. Não, no mesmo dia não. No dia anterior, o meu motorista foi assaltado, um assalto à mão armada, lhe tomaram o veículo, né? E no dia seguinte, um neto, Luiz Mateus Dantas, foi assaltado pela manhã, e a minha neta, que tem 20 anos, né, é acadêmica de administração na Universidade Federal da Paraíba, foi assaltada, né, no mesmo dia. Então, se isso está acontecendo com esse representante do povo, que pode dar esse exemplo aqui, e a população, os que estão morando nos bairros, né? Aqui no centro da cidade está um desespero, né? Os assaltos constantes, e esse governo Ricardo Coutinho, ele precisa acordar, ele tem que entender que ele está com uma responsabilidade sobre os ombros muito grande, né? O tripé, né? Esse tripé indissociável de que fala educação, saúde e segurança, né, precisam ser vistos a bons olhos, né? E Campina Grande, a segunda cidade do estado da Paraíba, né, o governador virou suas costas para a nossa cidade. Ele só está vindo aqui, vereador médico Metuzela Agra, para fazer política partidária. Ele agora está fazendo uns périplos, né, pelos municípios, né, com toda a sua claque política, né, cuidando de eleições, né. Ele tem que cumprir a pauta eleitoral no momento certo, no momento próprio, mas não, e olhe lá, ele é governador, ele tem que se ausentar, ele não é candidato a nada, então ele vai cuidar do governo da Paraíba, que está precisando de cuidados. E nesse quesito segurança, a população está entregue, vereador presidente Pimentel Filho, a quem eu saúdo, né? Ele está totalmente acéfalo, ele não está cuidando de coisíssima nenhuma. Então, o que é que ele está achando? Ele só está preocupado agora com a campanha eleitoral, fazendo os seus encontrinhos, né, nos municípios, nos bairros, né, e a população... Vereador João Dantas, o seu tempo encerrou. E a população entregue aos destinos da própria sorte. Eu desço da tribuna, Excelência, agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra agora no grande expediente, o vereador Metuzela Agra. Senhor presidente, presidindo o serviço hoje, vereador Orlandino, colegas vereadores, imprensa, população aqui presente, assessores, demais funcionários dessa casa. A gente tem, Olímpio, nessa tribuna algo como, eu não vou dizer santificado, mas algo como algo especial. Essa tribuna ela deveria ser utilizada
para que a gente, Lula, levasse a população de Campina Grande às problemáticas regionais e às possíveis soluções que essa casa pode levar para esses problemas que tem em nossa cidade. Não discordo de Vossa Excelência quando ontem tocava na temática da Cagepa, da dificuldade hídrica dessa cidade. Não discordo do colega vereador João Dantas quando toca de forma sensível no assunto chamado segurança pública. Agora, o que me toca é achar que a população campinense ou paraibana sofre, em sua maioria, de Alzheimer ou qualquer outra patologia do esquecimento que nós temos. Você via a tribuna, você jogar a situação de que a melhor situação para essa cidade na questão hídrica é municipalizar a saúde. E aí, como é que eu vejo isso, Olímpio? Há cerca de uma gestão atrás, nós participávamos no governo desse município, em que propusemos, até nessa casa, veio a essa casa um pedido de municipalização dos serviços de água em Campina Grande, de água e esgoto. Chegou a essa casa. À época, o governador era o então hoje senador Cássio Cunha Lima, e de imediato essa casa se levantou totalmente contrária, porque a municipalização não é o ideal. A Cagepa tem um trabalho essencial, exclusivo e de primazia que não merece de maneira alguma a municipalização. Foi cobrado dívida nessa mesma cidade, na gestão do então prefeito veneziano, foi cobrado dívida pela própria Cagepa. Tivemos a ameaça, eu lhe dou daqui a pouco, Lula, é rapidinho, só para eu não perder o meio de campo. Tivemos a ameaça também de corte de água nessa cidade. E nem por isso deixemos de, mesmo sem o apoio dessa casa, que em sua maioria era contrária à gestão, mesmo assim, fomos até a Cagepa, negociamos a dívida. Aí você começa a falar que um grupo, e aí por que eu vim tocar nessa temática, embora que não seja muito a favor de usar a tribuna para essas situações, João, de politicagem. Mas aí disseram que um grupo nessa cidade apoiou então o candidato Ricardo Coutinho e deu a vitória a Ricardo Coutinho para essa cidade. Ora, quem esquece também que em 2010, quem se juntou a Ricardo Coutinho para derrubar Maranhão do PMDB? Foi de interesses pessoais também ou não foi? Foi um interesse de joguete político ou não foi? Ou será que a memória da população é tão curta que se esquece desses conchavos políticos que se faz, professor Miguel, nessa nossa politiquinha pequena, minúscula, vergonhosa, dentro desse estado da Paraíba? E é nessa politiquinha de terceira categoria, politiquinha de coronelismo, que a cidade está na situação que está, que o Estado está na situação que está. Nós temos que amadurecer mais. Eu acho que, João, os cabelos brancos seus, meus, de Pimentel e de tantos outros que tem já nessa casa, há uma simbologia de amadurecimento. Agora, nós temos que primar cada vez mais pelo amadurecimento político dessa cidade, para que nós não tenhamos a situação de ter, na cidade e no Estado, perdurar e continuar com essa politiquinha tão minúscula. Concedo a Vossa Excelência, vereador Lula, uma parte. Vereador Metuselar, a cada dia Vossa Excelência ganha mais crédito com nós todos, comigo principalmente, porque eu vejo a seriedade das colocações que Vossa Excelência traz para o plenário. Nós temos que ter muita responsabilidade e a água e da discussão da segurança hídrica da nossa cidade não pode estar nesse jogo político, não. O jogo aqui tem que ser em favor da nossa cidade, em favor dos nossos habitantes. Nós todos estamos em xeque, porque nós estamos prestes a ter um colapso d'água na nossa cidade. É tanto que Vossa Excelência tem total razão para que ninguém faça esse jogo político. Eu acho que a Cagepa e a municipalização da água só seria interessante para Campina Grande se fosse um negócio que viesse contribuir com o desenvolvimento do município e que isso tivesse um diagnóstico
muito sério, que nós não temos nenhuma razão de estar prejudicando o Estado usando algum órgão da nossa cidade para prejudicar o Estado. Nós somos todos paraibanos, somos todos de Campina Grande e temos responsabilidade sobre isso. Eu lhe parabenizo pela coisa, e qualquer coisa que seja discutida sobre recursos na nossa cidade, nós temos que ter muito cuidado para não ser utilizado politicamente. Muito obrigado. Ok, Lula, agradeço sua atenção, seus adjetivos, e aí retribuo, evidentemente, a Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência também mostra esse amadurecimento político, que é tão precioso e necessário para a política da Paraíba como um todo. O vereador Saulo também pede uma parte, a gente concede, e estamos dentro do tempo ainda, Saulo. Vereador, já agradecendo a parte de Vossa Excelência, e trazendo à tona essa coisa da municipalização, e trazendo à memória que o então prefeito, à época, veneziano, entrou com uma ação. E a época não foi vencida, porque a alegação maior é que foi dado 50 anos para a Cagepa dominar o serviço de abastecimento de água. E então perdeu. A Sanesa foi passada pelo prefeito Newton Rick há cerca de 51 anos atrás. 52. Então, acho que nada mais lógico de que este município requerer um bem que é dela, na minha visão. Se era de Campina Grande, se era Sanesa, e foi passada por um período para o Estado, ou para a Cagepa, por 50 anos, nada mais correto do que isto voltar para Campina. Porém, hoje, trazer isto para este município, trazer esse problema para o município, enquanto o açude de Buqueirão está seco, seria realmente algo extremamente prejudicial. O município não teria condições de manter, provavelmente não teria. Mas vejo que é algo que precisa ser discutido e que precisa ser tomado de volta, porque é um bem do município. A Cagepa no Estado é mantida por Campina Grande, ao que se saiba, e por João Pessoa, quem mantém a Cagepa. E aí o governo do Estado recentemente fez empréstimos absurdos aí, ninguém viu dizer que melhorou 1 metro de esgotamento sanitário em Campina Grande. Ninguém sabe para onde foi esse dinheiro, se que era para pagar a conta. Então é algo que não está se mantendo, porque tem que cobrir o Estado inteiro. Creio que Campina deva se manter, porém, não há água bastante, nem suficiente. Deus que nos abençoe e nos mande chuva, porque o que eu vejo é que as nossas autoridades federais, elas estão muito aquém, estão deixando para a última hora, na hora que estiver morrendo, na hora que estiver padecendo. Porque como é que vai abastecer Campina Grande com pipa d'água? E de onde vai vir? É uma problemática enorme, tem que ser discutida, e já agradecendo novamente ao vereador a parte, vereador. Saulo, essa situação, eu não estou aqui com a outorga de defesa de governo do Estado, de partido A, B ou C, não. A gente fez essa fala e é nesse direcionamento que a gente busca essa casa, Lula. Eu já repasso novamente, mas é nessa discussão que a gente busca essa casa. Essa casa, para você ter ideia, há uma falha dos 3 entes de governo, municipal, estadual e federal, com a situação hídrica de Campina Grande. Nunca se fez um planejamento como o Olímpio sempre cobrou, planejamento B, C, D, qualquer um que seja. Estou terminando, senhor presidente. Mas aí o que é que se espera? Essa casa foi a primeira a trazer e a abordar a discussão hídrica de Campina Grande. E é isso que a gente quer primar nessa casa. Agora, usei das situações aqui para mostrar que, infelizmente, não se pode usar essa tribuna para se fazer de picuinha, se esquecendo que o passado mostra o que o presente hoje é tentado. Ou seja, se tentou no passado essa mesma municipalização e essa casa foi contrária.
Se tentou no passado, da mesma forma, a questão de renegociação de dívida, e houve uma negativa, porque se tinha o quê? Se tinha aquele jogo político de que a casa era em sua maioria, oposição à gestão municipal, e aí não tinha aquele... E tinha a proximidade com o governo do Estado, então não tinha por que criticar, não tinha por que bater. O que a gente quer é que a gente tenha essa sequência de discussões prioritárias nessa casa, esquecendo os partidos, embora que sejam os detentores dos nossos mandatos, mas a gente esqueça isso daí. Não, aí é interessante, é uma coisa que Vossa Excelência, através do seu gabinete, e eu até assino junto com Vossa Excelência, para a gente pedir uma sessão especial, discutir a concessão de água na cidade. Já fiz o pedido. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra no grande expediente, o presidente da casa, o vereador Pimentel Filho. Bom dia, presidente, senhores vereadores, pessoas nas galerias. Parece que o dia começou de água abaixo. Mas de água abaixo é sobre a questão, primeira questão hídrica de nossa cidade, que essa casa vem lutando há muito tempo, e agora com a chegada do vereador Lula Cabral na comissão, aí sim que vai incisivamente também se ajuntar às várias sessões, Lula, quando você esteve como secretário, e muito bem administrou a Secretaria de Cultura, que eu parabenizo a Vossa Excelência. Nós fizemos até sessão aqui conjunta com a Assembleia Legislativa, entregamos um documento à Presidente da República em mãos, quando ela esteve aqui. Mas é evidente que, inclusive, nesse dia, o governador, quando foi entregar 1.900 casas pelo governo federal, quando eu entregava à Presidente da República e falava a ela, pessoalmente, sobre o grande problema de água de nossa cidade, e ela dizia que podia contar com a ajuda do governo federal, depois está aqui o pedido dos vereadores, que era dobrar o turno dos serviços da transposição do ramal leste, e aí teríamos água agora em outubro, praticamente em outubro nós teríamos água da transposição. E que, depois de falar, o governador foi falar na solenidade e disse que não precisava, a Paraíba não precisava de pedir mais nada à Presidente da República. De certa forma, senhores vereadores, de certa forma, vereador Olímpio, o que o governador disse é uma verdade dele. Porque tudo, o Estado da Paraíba se resume em João Pessoa. Vereador João Dantas, se resume em João Pessoa. Que ele está fazendo lá muita coisa mesmo. Aqui, disse no discurso, o presidente que não precisava de nada mais. Aí a presidente disse aquela asneira de que ia perfurar poços profundos, só que ninguém avisou ela que nós estamos no cristalino. Mas essa questão nós vamos sempre aqui, sempre falar. Até mesmo, vereador Betzalar, até mesmo quando chegar, porque vai chegar, um dia chega a transposição. Até mesmo quando chegar a transposição, as águas chegarem no Boqueirão. Nós vamos ter que falar, e aí precisa, aí sim, aí precisa que o prefeito Romero Rodrigues faça o que ele está pretendendo fazer e vai fazer. E eu fiz um requerimento pedindo, até conjuntamente, se não falha a memória, com o vereador Alexandre do sindicato, uma sessão para falarmos, discutirmos sobre a questão da distribuição de água em Campina Grande. Porque já vai completar 2 anos que o comodato de 50 anos foi extinto. Acabou-se. A CAGEPA está utilizando porque eu entendo que o prefeito é um homem sensato e não ia numa dificuldade dessa, simplesmente
assumir. Agora, que há necessidade de tratar esse assunto, há. E uma das intenções, que eu acho que é essa a mais correta, e está sendo, foi implantada em várias cidades do Sudeste, Sul, e além de estar dando certo a administração da água, com certeza, cidades como do Porto de Campina Grande, que empresas particulares assumiram a distribuição de água, além de pagarem onerosamente, né, a distribuição da água ao município, ainda investe, tem um percentual de investimento dentro do município. Por exemplo, um bairro que se cria pela própria população, não é? O esgoto. Por exemplo, ontem tivemos, vou dar, ontem tivemos no Grande Campina, o prefeito vai pavimentar as ruas, não é? E o governo do estado ainda não fez o esgotamento sanitário. É complicado. É inegável, vereador Lula Cabral, vereador João Dantas, que o que a Cagepa arrecada com a venda da água a Campina Grande tem um lucro enorme, que não é investido um centavo em Campina Grande, que até para comprar cola vem de João Pessoa. Se compra no comércio de João Pessoa. Um cano é comprado em João Pessoa. A água que se bebe, os funcionários bebem, é comprada em João Pessoa. Assim como também do Detran e assim por diante. Não se investe um centavo. E a intenção do prefeito é abrir uma licitação balizada no que deve ser feito pela empresa que ganha a licitação onerosa. Tem cidades no Sudeste, do porte de Campina, do tamanho de Campina, que vende água do mesmo jeito, com talvez mais barato que Campina, e paga em torno de 1 milhão, 1,5 milhão, toda a prefeitura. Afora os investimentos, o percentual de investimento que é obrigatório fazer. Eu tenho 3 pedidos, o primeiro de João Dantas, depois Olimpo Oliveira, depois Lula Cabral. Eu gostaria de ouvir primeiro o vereador João Dantas pela ordem. Senhor presidente, como sempre, Vossa Excelência ocupa essa tribuna para tratar de assuntos relevantes para a nossa cidade. No que se refere ao governador Ricardo Coutinho, é a minha opinião, eu já fiz essa análise, já procurei ser complacente com ele nesse sentido, mas o fato é que esse cidadão voltou as costas para Campina Grande. Esse cidadão retirou do mapa do estado da Paraíba a nossa cidade. Eu dizia há pouco dessa tribuna, Vossa Excelência ainda não estava, que ele só está vindo a Campina Grande para fazer suas reuniãozinhas, já pensando nas eleições deste ano, né? E, no momento crucial, porque vive Campina Grande, essa questão da água de Campina Grande é muito grave. Eu estive na última quinta-feira, mais uma vez, no Boqueirão, e mais uma vez, presidente Pimentel, eu voltei desesperado, angustiado, vendo aquele lençol d'água se esvair a cada instante, as pontas de serra aparecendo lá em sua bacia. Eu não acredito que nós tenhamos ainda 10% de capacidade. Nós temos bem abaixo. E o caos está aí, às nossas portas. Mas é como se ele estivesse anestesiado. Ele não trata desse assunto. Agora, um fato, Vossa Excelência, o governador disse que Campina não tem problema de... Pois é, ele está louco. Ele precisa procurar um psicanalista para poder saber o que é que tem na cabeça dele. Pois bem, essa questão do prazo, né, de concessão de 50 anos, ele precisa, sim, ser discutido. Até mesmo porque Vossa Excelência lembra muito bem que essa água terá que chegar, em algum momento, à bacia do Boqueirão. E é um momento de se discutir o antes
e o depois dessa chegada dessa água. E aí entra a concessão. E está na hora de Campina Grande ter de volta o seu controle. Porque o dinheiro que sai de Campina Grande, né, para os cofres da Cagepa, lá em João Pessoa, né, não retorna para Campina Grande, Excelência, em forma de obras. E o pior, nos causa certos transtornos. Eles não fazem as reposições asfálticas nos locais onde ocorrem os vazamentos. A prefeitura executa uma obra de calçamento ou de asfalto. Isso aconteceu no governo passado também, do ex-prefeito. A Cagepa não faz as reposições como deve ser feita. Então, precisa, sim, se discutir essa questão dessa concessão, que aí eu acredito que nós possamos ter um avanço nesse campo, né, do sistema aí de melhorar, de Campina Grande fazer os seus próprios investimentos, e aí poderia controlar, sim, esses municípios também que estão e que fazem parte da Campina Grande metropolitana. Eu parabenizo Vossa Excelência pela propriedade do assunto. Eu peço licença ao presidente para ouvir o vereador Olímpio e o vereador Lula Cabral. Muito rapidamente, senhor presidente. Eu sou tentado a concordar com o vereador Metuzela Agra de que, lamentavelmente, esse tema ele é recorrente e tratado de forma casuística. Me recordo que, no passado, bem recente, a Cagepa também ameaçou cortar o fornecimento de água das instalações da prefeitura. À época, o prefeito era veneziano Vital do Rego. E, como resposta, o município apresentou essa possibilidade de se municipalizar os serviços de água novamente. E muda o ator e a situação é a mesma. E eu fico temendo, sabe, Pimentel, que amanhã a Cagepa, entrando num acordo com a prefeitura, o assunto volte a esfriar novamente. Porque a Constituição Federal, ela afirma de que os serviços de abastecimento d'água é do município, pertence ao município. Exato. Agora, aliás, ainda pertence, né? Se há essa segurança jurídica por parte da prefeitura, né, por que, ao invés do discurso, não se parte para a prática, não se judicializa isso? Agora, é bom que nós atentemos bem, porque a água de Buqueirão não chegará a Campina Grande por osmose. Há toda uma capacidade instalada, e essa capacidade instalada é da Cagepa. A ruptura... Eu acho que é do condomínio. A ruptura desse contrato que existe, ou dessa concessão, né, imporá aquele que quer assumir esses investimentos. Aí eu fico mais tranquilo quando Vossa Excelência diz que o prefeito pretende fazer uma licitação pública. Claro. Se não é a Cagepa, outra empresa que se apresente. Agora, sabendo, obviamente, que para utilizar aquela capacidade instalada, enfrentará um problema com o governo do Estado, com a Cagepa, porque o investimento foi feito no passado. Teria mais coisas a falar, porque quando se fala d'água aqui, eu quero lembrar que nós temos um plano municipal de prevenção ao colapso do abastecimento d'água, né, em Campina Grande, proposto pelo vereador Olímpio Oliveira, aprovado por esta casa, sancionado pelo prefeito Romero Rodrigues, e ponto. Não fez mais absolutamente nada para que esse plano seja efetivado, e Campina está aí à beira de um colapso de abastecimento d'água, e a gente não sabe o que fazer se Buqueirão secar. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, antes de passar para Lula, mas, vereador, sinceramente, é desestimulante esse plano. Esse grupo formado para discutir. Porque essa casa aqui, desde 2011 que discute isso aí, o governador não dá a mínima. E Vossa Excelência sabe
que não depende da determinação do prefeito para isso. Não depende. Então, aqui o fórum, eu acho que nós... Alguém pode até dizer que já se esgotou de tanto essa casa falar sobre isso. Nós trouxemos até o secretário do Ministério, quer dizer, o vice-ministro, né? Trouxemos a CAGEPA, trouxemos o secretário de Recursos Hídricos, trouxemos o diretor-geral, o superintendente da CAGEPA, e o governador disse que não tinha problema hídrico. Poxa, e como é que você quer resolver essa história? Como é que um grupo pode avançar? Se quem de dever teria de escutar, não escuta. Nós fomos chamados, vereador, de terrorista. Pelo governador. Terrorista. Porque estavam pedindo que a CAGEPA e o governo do Estado fizessem a gestão, a administração da água, cuidasse do manancial que tinha. Eu escuto o vereador Lula Cabral. Vereador Pimentel, Vossa Excelência traz um tema que todos nós sabemos que é recorrente, mas nem por isso ele tem e nem perde a sua importância. De forma nenhuma. A gente tem a certeza, e eu fui testemunha aqui, que nessas audiências públicas, inclusive conjuntas, vieram o secretário de Estado de Recursos Hídricos, a CAGEPA, nós oferecemos à CAGEPA algumas sugestões de botar a denúncia de umas motos para atender mais rapidamente o combate aos vazamentos. Nós tivemos várias reuniões aqui, vereador Miguel Rodrigues e vereador Orlandino Farias, com todas essas sugestões e possibilidades de combate, prioritariamente, a coisa. O que nós fizemos mais? Fizemos também a análise das águas do açude Zé Rodrigues, a análise da água do açude Bolocongó, a análise da água do açude Velho, e sugerimos, foi uma proposta minha, sugerimos que essa água bruta, que através de uma análise mostrava e demonstrava que essa água poderia ser usada para a construção civil, e no outro dia estava o sindicato da construção civil dizendo que aqui o consumo deles era muito pouco, que eu não acredito o número de construções que tem em Campina Grande naquela época, que, como estava a construção civil, que eles gastassem pouco. O que eu estava discutindo não era nem a quantidade, vereador Pimentel, era a qualidade, a água bruta para a construção civil e a água de beber que tivesse sido reservada para o nosso momento de crise, que não era reconhecido pelo governo do Estado. Vossa Excelência tem razão. O governo do Estado desdenhou da nossa preocupação. Vamos desdenhar daqui, vereador Metzelar, vereador Lima, que o secretário da ESA, à época, o ex-deputado João Fernandes, chegou aqui dizendo que não ia ter problema nenhum, como quem tivesse a chavinha do cofre na hora de chover. Era. E nós levantávamos esse problema. Participei, vereador Miguel Rodrigues, da reunião do Conselho de Bacias Hidrográficas no Colégio Estadual da Prata. Só estava eu lá daqui, mas estava todo o Estado coordenado pelo governo estadual. Vereador Pimentel, nós temos que trazer, porque a concessão está vencida. Está vencida. Nós temos que botar isso na mesa. Nós não queremos fazer cavalo de batalha, mas também nós não podemos deixar, vereador Orlandino Farias, que preside essa sessão, de forma alguma passar a oportunidade de discutir isso seriamente com todos os técnicos, com o Ministério Público, com a ESA, com a CAGEPA, com a Câmara Municipal, com a Assembleia Legislativa. Todos nós temos a responsabilidade, porque Deus queira que chova, porque se não chover nós vamos ter, vereador Ivan Batista,
nós vamos ter um grande problema sério em Campina Grande, e nossos filhos, nossas famílias moram em Campina e vivem em Campina. Eu lhe parabenizo e vamos fazer o seguinte, vereador, vamos sentar, vamos marcar essa sessão e traçar essa coisa. Hoje à tarde eu já tenho uma reunião com os professores da universidade, com os doutores, especialistas, e nós vamos montar uma pauta, eu vou trazer para Vossa Excelência, para marcar uma sessão conjunta e ver quais são as estratégias, chamando o Ministério Público à frente, para ver se, e chamando o 30º Batalhão, que eu fiz o ofício também, porque eles são da logística da distribuição. Exato. E se houver o caos, só o Exército coordena uma distribuição desse tipo. Muito obrigado pelo apoio. Obrigado a todos vocês. Vou concluir, senhor presidente. Antes de passar ao parte, Vossa Excelência me concede mais uns minutos. Eu vou só explicar aqui, vereador, uma indagação que o vereador Olímpio fez. Eu vou responder com outras. Você, quando aluga uma casa, vereador, você é responsável por essa casa. No contrato vem dizendo que qualquer benefício fica na casa. Quer dizer, imaginemos, assim, com a graça até que o governador solta às vezes, dizendo que Campina Grande não tem problema aí, com o vereador Betalá, que eu digo sempre que ele é um péssimo governador e um péssimo chazista, um péssimo, não é, péssimo piadista, não é? Porque é uma piada de mau gosto isso. A gente não ri, não é? Primeiro, a concessão é da Sanesa, né? Sanesa. Não é municipalizar. Ela já é municipalizada, vereador. Nós não vamos municipalizar, vai voltar. Foi um comodato. Eu imagino aqui, imaginemos que vamos fazer a licitação, que eu sei que o prefeito vai, porque é bom para a cidade. Entra recursos, investimentos e assim por diante. Imaginemos, vereador Ivan Batista, que ganha outra empresa, que inclusive a Cagepa não vai ser proibida de participar como empresa. Ela vai participar, não tem nada impedindo. Que ela pode inclusive ganhar a licitação, mas vai balizar no novo contrato. Porque esse contrato foi feito, foi entregue praticamente na época. Então é o seguinte, imaginemos aqui a Cagepa saindo, fazendo a limpeza lá do prédio, né, e arrancando os canos de Campina Grande. Pelo amor de Deus, vereador, pelo amor de Deus, seria espertece, porque ela utilizou-se do recurso da venda da água, e que no mínimo ela tem que investir, no mínimo, foi o mínimo, na adutora, que traz a água, nas coisas primárias. Agora, só para, antes de eu falar com o vereador Ivan Batista, o professor Janiro, que para mim é um grande cientista, um grande estudioso dessa área, que é, se ele não tiver, bota ele nesse... Eu vou usar. Professor Janiro disse, inclusive aqui, que nem precisava da transposição do São Francisco. Vossa Excelência viu isso, Olímpio. Precisava só que o governo do Estado da Cagepa tivesse escutado os vereadores, em vez de chamar os vereadores de terroristas, tivesse escutado e tivesse administrado o manancial, os recursos que nós temos e que já estava na seca desde 2011. Vereador Ivan Batista, desculpe. Quero agradecer pela parte, mas dentro do mesmo assunto, vou relembrar aqui uma sessão que está aproximadamente com 2 anos, quando nós já era vislumbrado esse problema do açude de Boqueirão, e eu sugeria naquele momento que essa casa parasse e fosse em comissão ao governo do Estado à procura de uma solução. O silêncio aqui foi total, até pelos vereadores mais atuantes nessa área, exemplo de Olímpio e outros, houve um silêncio total. Eu acho que eu fiquei até como chacote aqui, acharam que eu estava com ideia de doido.
mas não foi nada, foi feito. Em seguida... Foi feito, vereador. Foi conseguido uma audiência, uma sessão especial aqui com a CAGEPA, quando naquele momento eu reclamava que tinha 80 vazamentos em Campina Grande por dia. E eles vieram aqui e disseram que era natural, que era normal os 80 vazamentos em Campina Grande todos os dias e que não tinha problema de abastecimento. Então, realmente, a culpa é da CAGEPA. Hoje, até algumas pessoas da CAGEPA já reconhecem que, pelo menos, o racionamento teria que ter sido há 2 anos atrás. Muito obrigado. Só para... Vou concluir, senhor presidente. Só para lembrar que, em 2012, essa casa fez um pedido, vereador Olímpio. Você se lembra disso, vereador Lula? Em 2012, nós fizemos um pedido, vereador Ivan Batista. Vereador Batista, nós fizemos um pedido oficial ao governador do estado para receber os vereadores. Nós fizemos. Ele não atendeu. Vossa Excelência fez a indagação, nós fizemos novamente. Inclusive, eu disse aí, vou renovar. Fizemos, vereador. Não diga que a Câmara não fez, porque a presidente da casa fez. Renovamos. Vossa Excelência está lembrado, não está? Está lembrado, Olímpio? Que nós fizemos e a resposta foi o silêncio que Vossa Excelência falou, mas não foi dos vereadores nessa casa. Foi o silêncio do governador do estado que disse que Campina Grande não tinha nenhum problema hídrico. Das duas, uma. Exatamente. Nós fizemos. Exatamente. Nós fizemos o pedido, só que é evidente que o governador não quer receber os vereadores de Campina Grande, relega a um monte de terroristas e, evidentemente, que nós não vamos ficar calados, porque eu acho que a pior coisa é achar que não tem jeito de cruzar os braços. Obrigado e desculpe pelo tempo. Encerra a presente sessão e temos 5 minutos para começar a sessão especial. Passa a presidência ao presidente.